saúdo a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nesta tarde e noite para louvarmos o nome do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Salmo 100. Vamos fazer essa leitura. Você que estará assistindo esse vídeo posteriormente também pode abrir a sua Bíblia e fazer essa leitura no Salmo 100. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Convido também nossos irmãos a estarmos orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua palavra. Amém? Oremos juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui para te engrandecer, para reconhecer a tua bondade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração a Ti nesta tarde e noite aqui, Senhor. Faz jus, ó Deus, aquilo que a Tua palavra diz, ó Pai, porque a Tua palavra é fiel. Ó Pai, possamos nós, juntos, estarmos Te louvando, Te engrandecendo em espírito e em verdade. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, porque, como a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade dura de geração em geração, e nós cremos nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Como já falei, essa rica oportunidade é sempre um momento ímpar na presença do nosso Deus, quando estamos diante da sua palavra e temos a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Mas hoje, um dia especial, o Dia das Mães, né? Nós não poderíamos perder essa oportunidade também de fazer menção a essas guerreiras, né? Em Provérbios 31, a Bíblia vai falar sobre a mulher virtuosa. E há pelo menos 10 atributos importantes, 10 virtudes importantes da mulher virtuosa. Ele vai dizer que entre o capítulo 31 de Provérbios, versículo 10 e 31, vai dizer que ela é preciosa, ela é confiável, é abençoadora, trabalhadora, também ela é organizada, ela é generosa, elegante, educadora, piedosa e elogiada. Essa é a mulher virtuosa de Provérbios 31. Mas nós sabemos que não é fácil ser ou ter todos esses atributos da mulher virtuosa de Provérbios 31. Mas com a graça de Deus, aleluia, com a graça de Deus, é possível honrar e louvar o seu santo nome, dando bom testemunho. Ora, no mundo ou na vida secular, os estudos e as pesquisas dizem que as mulheres são melhores do que os homens em muitas áreas. Isso já é comprovado. Mas para uma mulher ser melhor do que um homem, só precisa ser mãe. Só precisa ser mãe para ser melhor do que o homem. Por isso, nessa oportunidade, eu quero dar os parabéns a todas as mamães da nossa igreja, de todas as congregações, de todo mundo, né? E em especial a minha mãe, a dona Ivonez de Lima, que está pelo menos a 300 quilômetros daqui,
Eu quero deixar os parabéns à minha querida mamãe, Dona Ivonês. Parabéns, mamãe. Nós temos muitos motivos para louvarmos a Deus. Por isso, nesta tarde e noite, vamos adorar o nosso Senhor. Quero convidar o Ministério de Louvor para estarmos entoando cânticos de louvores ao nosso Deus. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar louvando, adorando o nosso Deus, que é bom, que é justo, que é misericordioso. E nós temos mais de 1000 motivos para louvar o nosso Deus. Vamos adorá-lo com cânticos. És tu.
porque Ele reina. Tudo está abaixo dele, está acima de tudo, por isso Ele é digno de ser louvado. Por isso os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Ele é Rei, para dizer que Ele é Senhor. Vamos adorar a Ele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, mas misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, mas misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Sempre se abalou, sempre se abalou, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Igreja, Senhor, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Ele continue a ministrar aos nossos corações, no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom é louvar o nosso Deus, porque Ele é o único digno de ser louvado e engrandecido. A palavra do Senhor também, em Provérbios, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Conhecimento do santo, a prudência. Por isso é sempre oportuno quando ouvimos a palavra do nosso Deus. Quero convidar o pastor Nilson. Vamos estar ouvindo a voz do Senhor através da sua palavra. É sempre um momento oportuno de ouvirmos a voz do nosso Deus em nossos ouvidos
e chegar até os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida e alegrar a nossa alma para a glória de Deus, Pai. Oremos juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus que teu Espírito Santo, que já ministrou na vida do teu servo, ministre agora na vida da tua igreja, ó Pai, para a glória do Senhor, nosso Deus e Pai. É em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Pastor Nilson. A graça e a paz, irmãos. Estou feliz em Deus mais uma vez de estarmos aqui. Apenas relembrando para os irmãos, essa semana que passou nós recomeçamos os nossos cultos presenciais. Terça-feira tivemos um grupo aqui, na presença do Senhor, de 8 irmãos. Quinta-feira estávamos aqui orando, tínhamos 5 irmãos. Hoje estamos aqui com o grupo de irmãos que nos é permitido, né? Estamos dentro das normas que foram estabelecidas e estamos respeitando, né? E eu digo para os irmãos que esse momento em que nós nos reunimos é um momento para nós como igreja ímpar. Primeiro porque não é normal nos nossos cultos da tarde de domingo nós termos tão poucas pessoas, como em outras igrejas. E esse é um tempo de nós que estamos aqui, nos alegrarmos em Deus porque estamos aqui, mas ao mesmo tempo, né, o nosso coração sentir esse desejo de que outras pessoas pudessem estar aqui conosco. Mas muito em breve esse tempo vai chegar. Nós vamos estar aqui juntos como igreja, povo de Deus, adorando e louvando o seu nome. Como falou o diácono Laelso, né, também hoje é um dia de celebração em muitos lares, muitas famílias, comemoração Dia das Mães. Creio que essa comemoração hoje, né, durante esses dias, tudo tem sido diferente do nosso cotidiano, né? A celebração da Páscoa, a celebração do Dia das Mães, né? Há anos atrás havia uma euforia, uma animação de as famílias se reunirem, presentearem suas mães. Sei que algumas mães hoje foram presenteadas pelos seus filhos, né? Com certeza em alguns lares, algumas mães hoje, pelas circunstâncias, talvez não possam ser abraçadas, né? Os filhos desejam e não podem, estão se resguardando, até por cuidar com carinho de suas mães. Mas eu louvo a Deus, porque nós estamos aqui como resultado da misericórdia do Senhor, e o Senhor nos agraciou, nos concedendo uma família, não é? A família é importante. A família é o primeiro projeto de Deus para a vida do homem plena. A igreja veio como o segundo projeto, mas o primeiro foi a família. E todos nós, não é, precisamos do convívio em família, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, mas precisamos. Jesus foi exemplo em tudo. E Jesus fez parte de uma família grande. Maria teve outros filhos. E a Bíblia vai relatar algumas coisas da família de Jesus. E é interessante que vai falar sobre a mãe de Jesus, pelo menos algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção antes de nós entrarmos no texto e na mensagem, né? Uma das coisas que me chama a atenção é quando diz que Maria observava tudo que Jesus fazia com muita atenção. Maria considerava. A segunda coisa é que Maria, ela tinha um cuidado como mãe também com o filho. Você que é mãe sabe muito bem do que eu vou falar agora. Pensa você estar diante de uma cruz, vendo seu filho ser maltratado, crucificado e morrer a morte mais trágica da nossa existência humana. Jesus sabia tanto o sofrimento daquela mulher que Jesus olha para um discípulo seu e ele passa o privilégio de ele ser cuidador da mãe de Jesus. Maria fez uma declaração que deveria ser observada por todos nós seres humanos.
quando em um determinado momento ela pensa que pode ter o controle da situação e em seguida ela percebe que Jesus é quem controla e ela diz assim: façam tudo o que Ele mandar. E Maria também diz algo que é confortador para nós que estamos aqui nessa tarde e você que está nos ouvindo posteriormente. Maria faz uma declaração de que ela precisava de um Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Foi uma mulher boa? Foi. Foi uma mãe amável? Foi. Foi uma mulher digna e santa? Foi. Mas ela era uma pecadora. Precisou de salvação. E talvez você que esteja nos ouvindo com este culto que estamos realizando aqui, você também possa estar nessa mesma condição, precisando de salvação, precisando de um Senhor, precisando de um resgatador. Então eu queria louvar a Deus pelas mães e também pelos filhos, não é? E hoje, como nós falamos no nosso último culto, nós vamos meditar, irmãos, sobre as Escrituras. Eu não vou necessariamente me limitar a um texto da palavra de Deus, mas a um livro, né? E eu gostaria que, como introdução, nós pudéssemos abrir o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Se você em casa desejar abrir sua Bíblia, eu vou dar um tempinho, né? Ou então você fica ouvindo a leitura, os irmãos aqui estão com suas Bíblias, estão... Daniel capítulo 6. Eu vou ler um texto, ou parte de um momento da vida de Daniel, que é pouco conhecido pela maioria das pessoas. Quando se fala de Daniel, o Daniel da Bíblia, a primeira coisa que nos vem à mente, o primeiro pensamento é de um homem que foi colocado numa cova cheia de leões, não é? Essa é a principal experiência que identifica a pessoa do Daniel bíblico. Mas hoje eu queria pensar um pouco mais sobre o Deus de Daniel, através do momento que Daniel viveu. E aí observe, Daniel capítulo 6, do verso 25 ao verso 27, ao verso 28, para nós compreendermos melhor. Daniel capítulo 6, do verso 25 até o verso 28. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio dura até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. É interessante, irmãos, que nós escolhemos hoje falar um pouco sobre um jovem, um homem, que a família não fala nada, a Bíblia não fala nada com relação à sua família. Não adianta você ir procurar nas Escrituras quem foi a mãe de Daniel, quem foi o pai de Daniel, se Daniel tinha irmãos. Pelas Escrituras nós podemos apenas identificar algumas coisas com relação a Daniel. Primeiro, que ele foi um filho bem criado no temor do Senhor. Pastor, como é que o senhor diz isso? Pelo que vai se apresentar na história desse rapaz. É a primeira coisa que nós podemos identificar. Foi um rapaz que foi criado bem pelos seus pais. E quando eu digo bem, porque ele foi criado no temor de Deus. Segunda coisa é que esse rapaz sofreu. A distância, a ausência, a separação da família.
Isso nós vamos encontrar nas Escrituras. A leitura que eu fiz com relação ao momento da vida desse homem já está bem adiante. Então eu quero voltar para o começo da história. Eu tenho certeza que eu não sou o único aqui, não é? Mas muitos de nós a gente gosta de história. Nesses dias de pandemia, não é? O que mais se tem feito no tempo que nós não estamos tendo as nossas ocupações cotidianas é, vez ou outra, assistir um filme. Não é? Alguns irmãos são privilegiados, têm uma TV aí, a assinatura, e tem aí o benefício de escolher uma diversidade, uma gama tremenda de filmes. Outros têm os recursos com menos oportunidade nesse sentido de variedade. Mas a gente aqui, esses dias, né, tem assistido um filme ou outro. Eu, particularmente, eu gosto muito de assistir filmes, principalmente quando está escrito fatos reais. E tem uma coisa interessante nesses filmes, que são fatos reais, é que o fim nunca é como a gente espera. Raramente a gente diz assim, rapaz, eu esperava aquele final e o fim não é como a gente espera. Uma vez ou outra é que na nossa expectativa o final da história surpreende. Mas raramente acontece isso. A gente muitas vezes diz, eu não soubesse que ia terminar assim, eu não tinha nem assistido. Daniel, ele não foi privilegiado no sentido de conhecer toda a história dele como nós conhecemos. Está registrado aqui no livro, Profeta Daniel. Mas observe, Daniel viveu um tempo como esse nosso. Era um rapaz feliz, muito novo, segundo alguns comentários, né? Daniel, ele foi tirado do convívio familiar, saindo já da sua adolescência. Aquele meninão. E isso é um tempo que a gente tem muita influência da família. É um tempo que a gente se sente confortável no ninho. E esse rapaz, de repente, ele foi tirado desse convívio e ele foi levado cativo. Ele não tinha escolha. Não era algo que ele podia escolher. Esse homem foi levado e esse homem, a Bíblia vai dizer que ele era de uma família de uma certa condição e também que era um rapaz de boa aparência, de belo porte. Era um rapaz vistoso. Foi uma exigência do imperador da época. Nabucodonosor disse, olha, traz da linhagem dos nobres, jovens mancebos, que possam assistir no palácio e que sejam pessoas, poderemos dizer, quase que perfeitas. Se fosse meu caso, eu não teria sido levado. Mas observe, de repente esse rapaz sai do convívio da família, não pode mais abraçar os pais, não pode mais prestar seu culto a Deus, como ele fazia, não pode mais experimentar a alegria de estar na comunhão do povo de Deus. E ele foi levado como escravo. Quem era livre tornou-se escravo. Bem parecido com o nosso momento, não é não? Embora nós sejamos livres, mas de certa forma nós estamos aí de mãos atadas. Algumas coisas nós não podemos fazer. Ontem eu vivi um momento que eu tive um susto na hora. Nós saímos do programa na rádio, entramos numa padaria para comprar alguns pães, e eu tenho procurado ser zeloso com as recomendações. Coloco minha máscara, entro, e não me apercebi que a minha máscara caiu um pouco e descobriu o nariz. A boca coberta, o nariz descoberto um pouco, e eu não me apercebi, fiquei lá, e daqui a pouco eu fui olhar para comprar um bolo, e tinha um rapaz que estava numa certa distância de mim. Esse rapaz deu um grito: seu nariz está de fora! Eu tive um susto, pensei que o nariz tinha caído. Aí eu disse: meu amigo, me desculpe. Coloquei a máscara e ele arrodeou pelo outro lado e não passou nem perto de mim. Parecia mais, irmãos, que eu estava infectado com a doença mortal.
Nós estamos vivendo um tempo assim. E olha, irmãos, eu não sei quanto a você, mas você faz ideia do que é ser tirado do seio da família? Principalmente, como falou Laelso, todos nós aqui somos filhos. A primeira condição de entrarmos aqui, a gente sabe o que é um colo de uma mãe. Ah, como a gente sabe. O amor de mãe é algo tão sublime aos olhos de Deus, que Deus usa uma expressão para descrever o seu amor, e Ele diz isso, ainda que uma mãe. Ele não usa a expressão ainda que um pai. Ainda que uma mãe viesse esquecer do filho que amamenta. Veja que coisa interessante, irmãos. É impossível, ou quase impossível, uma mãe esquecer de um bebê que está no peito dela, que depende do leite dela. E o Senhor diz assim, ainda que isso aconteça, o Senhor diz para mim e para você, eu não me esquecerei de você. Nesse livro, irmãos, um pouco antes, alguns capítulos antes, eu quero deixar para vocês, só por curiosidade. Se você for folhear a sua Bíblia, do capítulo 3 em diante, você vai encontrar, mais adiante, a seguinte expressão registrada nesse livro. O céu reina. Está aqui nesse livro. Pega a tua Bíblia em casa e começa. Do capítulo 3, você vai lendo. O bom seria você começar do capítulo 1. Mas eu vou te dar uma aproximação. Capítulo 3. Está lá. Você vai lendo. Daqui a pouco, na história, diz assim, o céu reina. Isso não foi dito para Daniel. Isso foi dito por Daniel. Mas voltando para o começo da história. Esse rapaz está lá, cativo. E aí observe. No primeiro capítulo, nós vamos encontrar 3 verdades sobre Deus. Capítulo 1, se você desejar seguir aí a sequência. Nos dias de hoje, irmãos, muitos estão perguntando, quem está no controle? Alguém já fez essa pergunta para você? Na nossa nação, quem hoje está controlando? É o presidente? É o Supremo? É o Senado? É o Congresso? É o Exército? É o povo? Quem está no comando? Essa é uma pergunta que está ecoando hoje no coração de muitos brasileiros. E aqui nós vamos observar, irmãos, que no começo da história desse homem, quando ele foi levado cativo, primeira coisa, observe, no capítulo 1, verso 2, diz assim, apenas o começo do versículo, diz assim, e o Senhor entregou. Eles foram levados cativos porque o Senhor entregou. Capítulo 1, versículo 2, a primeira parte. E o Senhor entregou. Aí se você chegar lá no versículo 9 do primeiro capítulo, está escrito, Deus fez. Observe, Deus entrega, Deus faz. E aí quando você chega no capítulo 1, no versículo 17, nós vamos encontrar outra declaração que diz assim, Deus lhe deu. Então quem controla, irmãos? Quem governa? Quem dirige todas as coisas? O céu. E aí talvez você que esteja nos ouvindo, você possa perguntar, eu conheço pouco dessa história. Eu vou te contar um pouco dessa história. Esse rapaz, ele viveu num período muito difícil na terra e na história do povo de Deus. O povo de Deus havia se esquecido do Senhor. O povo de Deus havia se afastado do Senhor. O povo de Deus começou a viver cada um por si. E embora muitas vezes o povo jejuasse, o povo buscasse a Deus, Deus sempre mandava um profeta dizer assim, ó, vocês estão fazendo isso, mas o coração de vocês está distante de mim. Daniel viveu esse tempo. Daniel não se comportava assim. Ele não tinha isso como prática. Nós vamos ver, a Bíblia vai mostrar para a gente. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem temente a Deus. O meu nome é Nilson. Temos outros irmãos aqui, alguns até com nome bíblico. Não sei
se o seu nome é um nome bíblico, mas você sabe o significado do seu nome. O do meu nem sei o que significa o nome Nilson, se tem algum significado. Mas o de Daniel tem um significado. Sabe qual é o significado? Deus é meu juiz. É o significado do nome desse rapaz, Daniel. Deus é meu juiz. Esse homem sabia disso e esse homem acreditava nisso. Por isso ele viveu intensamente a plenitude da soberania de Deus na sua vida. Intensamente. E nós precisamos, como povo de Deus, experimentar isso, irmãos. É nós acordarmos sem saber o que vai nos acontecer amanhã, porque nós estamos nessa realidade. A gente não sabe se amanhã todo esse movimento vai se acabar. A gente não sabe se amanhã nós vamos voltar para o curso normal da nossa vida. A gente não sabe. A gente não sabe se no próximo domingo a gente vai poder estar com a igreja cheia. A gente não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Os que estão desempregados não sabem como vão fazer daqui para frente. Hoje pela manhã estava falando com os irmãos sobre isso. Os que estão empregados e que estão aí também sendo reduzidos seus recursos, não sabem como vão honrar os compromissos que já assumiram, confiando de forma coerente no que já tinha garantido. Talvez seja a sua realidade. Mas Deus sabe. Esse homem vivia todo dia nessa mesma expectativa. E amanhã? O que será amanhã? E observe, irmãos, uma das primeiras coisas que esse rapaz faz. Observe. Uma pessoa que está cativa, ela não tem liberdade de escolha. E o primeiro decreto de Nabucodonosor, que era uma nação poderosa, e era um imperador implacável. Nabucodonosor, né? Se você for ler as escrituras, era uma das nações mais temidas da época no mundo. Tudo que esse povo intentou fazer como domínio, eles conseguiram, porque Deus permitiu. Deus tirou essa nação lá onde Abraão morou, da região de Ur dos Caldeus. Deus levanta esse povo, os assírios, traz, e esse povo começa a dominar. E Deus fala durante muitos anos através do profeta Jeremias: convertam-se a mim, arrependam-se dos seus maus caminhos. E o povo dizia assim: não, Deus não está nem se preocupando com a gente aqui. Deus não está nem pensando no nosso dia a dia aqui. Vamos viver. E Deus mandou o profeta Jeremias avisar o povo: não confieis no templo, não confieis na cidade. E foi justamente isso. Está aqui no começo, quando diz que Deus entregou a cidade. Deus entregou o templo. Deus entregou o povo para que os babilônicos dominassem. E tem uma coisa interessante desse período, irmãos. O cativeiro babilônico, ou o império babilônico, foi um período diferente na história do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor, ele decidiu não exterminar o povo que ele trazia como cativo. Ele decidiu conservar, para aproveitar esse povo. E foi a partir daí que se começou a trabalhar na mente do povo de Deus para induzi-los à idolatria completa. Mas foi nesse cativeiro que o povo se converteu da idolatria. A questão não era você adorar seu Deus. Inclusive eles diziam: olha, canta alguma coisa aí para a gente, dos hinos que vocês adoram ao Deus de vocês, pode cantar. E aí o povo de Deus diz assim: como a gente vai cantar num sofrimento desse? No coração ferido. Irmãos, a Bíblia vai mostrar para a gente. Está lá em Tiago. Se alguém está triste, deve fazer o quê? Orar. Agora, quando se alegra, o que é que a gente tem que fazer? Cantar. A coisa mais difícil do mundo é se cantar triste. Nós cantamos aqui com alegria. Veja o salmo que foi lido. Celebrar com alegria. Porque o cântico é a manifestação da alegria do coração. E eles cativos, os seus carcereiros, os seus dominadores, dizem assim: canta alguma coisa para a gente.
Daniel estava nesse meio. E aí o rei mandou um decreto que aqueles rapazes teriam que comer das coisas do palácio. O que era servido para o rei, eles tinham também que comer. E aí, meus amados irmãos, se tem uma área fraca na nossa vida, se chama o quê? A área da comida, não é? Não é interessante isso? Às vezes a gente sabe que, por exemplo, a gente está vivendo um momento, ou eu e você, que alguém diz assim, olha, evite comer isso aqui para o seu bem. A gente vai na casa de um irmão, ou chega na casa da família, ou mamãe fez aquela comida que a gente, no momento, não poderia comer. O que é que a gente faz? Não resiste. Botou na mesa, não é? A gente come. E Daniel foi intimado a comer das iguarias do rei. E o texto vai dizer para a gente que esse homem decide no seu coração não se contaminar. Gente, ele poderia ser executado. Ele disse assim, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. O homem que cuidava desses rapazes, quando tomou conhecimento, disse para ele, olha, se você não comer, você vai colocar minha cabeça em risco, eu posso morrer. E sabe o que foi que Daniel fez, irmãos? Querido ouvinte, Daniel disse, vamos fazer um teste. Traga para a gente aquilo que nós pedimos, não as iguarias do rei. E eles foram testados 10 dias. E a Bíblia diz que durante 10 dias, eles foram achados mais robustos e mais saudáveis que todos os outros jovens. E aquele seu carcereiro disse assim, vou atender vocês. E eles passaram um tempo assim. E quando eles foram levados à presença do rei, eles também surpreenderam. Porque foram achados melhores muito mais com relação aos demais. É o céu que reina, irmãos. Porque nessas 3 falas do capítulo 1, veja, vai dizer no versículo 9, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Foi Deus que tocou o coração do chefe dos eunucos, assim, ó, não, tá certo, você quer fazer assim? Mais adiante, no versículo 17, veja o que diz. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. Talvez alguns de nós aqui, e você que está nos ouvindo, você esteja aí na faculdade, na universidade, querendo alcançar uma formação profissional, é legítimo, para amanhã estar de uma maneira mais confortável, economicamente, isso é legítimo, não tem nenhum problema nisso. Daniel talvez pensasse como eu e você, não. Quem não quer o melhor para si, irmãos? Quem não quer? Todos nós queremos. Mas observe, irmãos, Deus decidiu dar a estes homens uma medida. Lembra da palavra do Senhor lá, numa das cartas de Paulo? Que Deus dá uma boa medida. Não é o que está lá escrito? Deus, quando dá, Ele dá numa boa medida. Deus decidiu fazer isso com esses rapazes. Deu numa boa medida. E eles vieram a exercer esse controle na dependência de Deus, nas escolhas em Deus. A história continua, irmãos, e vai falar alguma coisa sobre esses 3 rapazes que estavam juntos com Daniel. E eu não quero me deter nessa parte, mas eu quero seguir mais adiante na história. Quando o rei Nabucodonosor, ele tem uma visão perturbadora, ele já tinha dominado muita coisa, e ele no dia seguinte vai aos seus conselheiros, Daniel estava entre esses, e pergunta, olha, eu tive um sonho, e queria saber o que significa o sonho. E quem deu a Daniel esse dom? Deus. Deus chega por meio daquele rapaz e diz ao rei, olha, o sonho é este. Deus te deu todo esse
poder, Deus te deu toda esta autoridade e tu conquistaste tudo isso, mas foi a mão do Senhor. Não se esqueça disso. E infelizmente Nabucodonosor esqueceu, porque um dia ele bate no peito e diz assim: a minha mão. E a Bíblia diz que na hora que ele está dizendo isso, o trono é tirado desse homem. E esse homem passa 7 anos comendo capim, sendo molhado pelo orvalho. As unhas cresceram, os dentes cresceram, o homem ficou feito bicho, 7 anos. Depois de 7 anos, ele cai em si e reconhece que o Senhor é quem governa. Aí vem a citação no livro que diz: então ele voltou ao entendimento e ele percebeu que Deus governa todas as coisas, que o céu é quem reina. E aí, meus amados irmãos, esse texto que nós lemos aqui no capítulo 6, vai falar de um momento na vida de Daniel, quando ele já estava bem avançado na idade, já era um homem maduro. Daniel não era mais aquele garotão quando chegou na Babilônia. Daniel já tinha autoridade e respeito nacional ali. Daniel já tinha recebido de Deus dádivas que a gente não dimensiona. E aí, homens ímpios, invejosos, atentam contra a vida desse homem. E eles movem sua mão. Eu quero dizer 2 coisas para você nesse momento. A Bíblia diz que esse mundo está no maligno. Nesse exato momento, o diabo está tripudiando na vida de muitas pessoas. Se nós estamos aqui, se você está aí salvo em Cristo, unicamente, exclusivamente, mérito da graça de Deus. Porque, caso contrário, onde estaríamos nós nesse exato momento? O que estaríamos fazendo se não fosse a graça? O inferno está tripudiando na vida de muitas pessoas. Nesse exato momento, enquanto estamos aqui, pessoas estão descendo na sepultura. Pessoas estão atentando contra a sua própria vida. Há poucos dias atrás eu recebi uma informação de um cidadão que ele perdeu tudo e num momento de desespero, ele envenenou a comida, comeu, deu à esposa e os filhos e morreu toda a família. Nesse período nós estamos vivendo. E são alguns que nós sabemos e os que nós não sabemos. Outra verdade, o homem está manipulando muita coisa. Nós sabemos disso. Está sendo travada uma briga aí que não é de agora, nos bastidores da política. E a mão do homem está manobrando muita coisa. O mundo está entregue ao maligno. O homem está no controle de muita coisa, mas o céu é quem reina. O céu é quem reina. E aí, meus amados irmãos, eu fico pensando, se fosse hoje eu e você, viver o que esse homem viveu, manter-se firme. Você sabe qual foi a sentença, o decreto real, que o rei foi induzido a legalizar? Durante um período ninguém poderia adorar a outra divindade a não ser ao rei. Daniel, como sempre fazia, ele continuou fazendo, adorando ao Senhor. E aqueles homens perversos fizeram um cerco, um laço, e induziram o rei a colocar Daniel numa cova cheia de leões famintos. E é interessante que esse homem, ele amava Daniel. Essa autoridade amava. E ele disse: olha, Daniel, se o teu Deus a quem tu serves continuamente puder te livrar, que ele te livre. Eu tentei de todas as formas, mas o decreto é mais forte do que a minha autoridade. Foi decretado, foi selado, nem eu posso mudar. Daniel é colocado, nós conhecemos, Deus envia um anjo, os leões nada fazem com aquele homem. Tem um hino, eu estava pensando nele esses dias, e a letra, né, com certeza o compositor, ele fez de uma forma inspirada, né, no seu entendimento, a Bíblia não vai dizer isso,
que Daniel, ele dormia tranquilamente e ele pegou um leão e fez de travesseiro. Essa parte desse hino eu acho interessante. Você pegar um leão e fazer do leão um travesseiro. Não sei se isso aconteceu com Daniel, mas a Bíblia diz que a boca dos leões foram fechadas pelo anjo do Senhor. No dia seguinte, irmãos, aquele rei que passou a noite em claro, não permitiu vir comida à sua presença. Aquele rei que não temia a Deus como Daniel, ele se rendeu a esse Deus que governa. E aí esse homem no dia seguinte, assim que amanheceu, foi lá na cova dos leões com voz trêmula e disse: Daniel, Daniel, por acaso o Deus a quem tu serve poupou tua vida? Irmãos, uma das coisas maravilhosas é quando a gente faz uma pergunta e o nosso coração se aquieta com a resposta sábia. Porque aquele rei com o coração apertado ouviu a resposta mais confortadora para o seu coração. Ele ouviu a voz meiga do profeta, homem de Deus, dizer: ó rei, tranquiliza teu coração. Nessa noite, meus irmãos, eu queria dizer para todos nós que estamos aqui: tranquilize seu coração. O céu reina. O céu governa. Imediatamente aquele homem foi tirado daquela condição. E aí o texto vai dizer que quando o rei viu o livramento do Senhor, ele escreveu esse decreto. E eu quero reler mais uma vez para que você possa ouvi-lo. Diz assim: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o meu domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio dura até o fim. Ele salva e livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Eu gostaria de orar, de pedir a graça de Deus para as nossas vidas, para a sua vida. Que você possa descansar seu coração. Tem um hino, vez por outra eu estou me lembrando dele. Não vamos cantar esse hino agora, porque eu pelo menos não sei toda a letra. E gostaria de cantar o hino completo. Mas esse hino, certa vez eu viajei para Recife e liguei o som do carro e esse hino foi muito confortador para mim. Deus tratou comigo naquela viagem. Eu estava com algumas preocupações no coração. E quando eu liguei o som do carro, foi justamente no momento em que essa música estava ali, no ponto. E a canção diz assim: acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalme seu coração. O céu reina. Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, Deus. Nós exaltamos, bendizemos o teu santo nome. Porque nós somos pó, nós somos imperfeitos, nós somos frágeis, nós somos barro, mas o Senhor é o oleiro. O Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu nos chamar, o Senhor escolheu nos salvar. Assim como o Senhor escolheu a Daniel e aqueles rapazes naquele período da história da humanidade. Aqueles homens experimentaram a tua fidelidade, a tua misericórdia e a tua bondade. E também nós estamos experimentando nesses dias a tua fidelidade, a tua bondade e a tua misericórdia nesses dias. Obrigado, Senhor, porque a provisão não tem faltado. Obrigado, Senhor, porque no dia da inquietação, o Senhor chega e envia a resposta, e a resposta conforta o nosso coração. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é quem governa, o Senhor é quem reina, o Senhor é quem dirige todas as coisas. E embora muitas pessoas nesse exato momento estejam aí inquietas, aflitas,
desejando decidir. Ah, Senhor, como nós temos essa disposição para decidir as coisas. Às vezes nós queremos resolver. Quantas vezes eu quis resolver as coisas? E o Senhor disse: a última palavra é minha, porque o céu governa. Deus amado, tem misericórdia, Senhor, dessa liderança que está revestida de autoridade. Estas pessoas foram colocadas onde estão com um propósito: para glorificar o teu nome. Para glorificar o teu nome. A tua palavra declara que toda autoridade, toda, está debaixo da tua constituição, do teu domínio. E assim como foi nos dias de Daniel, o Senhor ainda continua dizendo que o Senhor dá e o Senhor tira a quem quer. Por isso, Senhor, a nossa mão não pode nada. A nossa capacidade é inútil para resolver essas questões. Senhor, pessoas estão aí procurando uma cura para essa enfermidade letal, que já ceifou muitas vidas. Pessoas estão bem intencionadas, querendo acalmar os corações, trazer uma palavra de esperança, enquanto outros estão aí inflamando, adoecendo, levando pessoas a uma inquietação exagerada. Por isso nós pedimos, Senhor, tem misericórdia desta humanidade, tem misericórdia desta nação. E assim, Senhor, como nos dias de Daniel, mais uma vez, manifesta o teu poder. Porque nós sabemos que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que te amam. E nós somos teus filhos, somos teu povo, nós somos a menina dos teus olhos. Nós estamos guardados debaixo das tuas asas, e debaixo das tuas asas nós estamos seguros. Nós dependemos completamente de ti, e assim como Daniel sabia, nós sabemos. Por isso o Senhor também nos dá a ousadia de fazermos como Daniel e aqueles rapazes, não nos contaminarmos com as iguarias do rei. Senhor, para isso precisamos da tua graça, precisamos da tua direção. Obrigado por esse momento de celebração aqui na tua casa. Senhor, como estamos alegres ao ver a tua casa aqui, irmãos reunidos adorando o teu nome. Nos abençoa, Senhor, durante essa semana que está se iniciando. Nos dá, Senhor, discernimento para nós glorificarmos o teu nome. Nós podemos, como Daniel, confortar corações em dias como esse. Nós podemos amanhã ter uma palavra de esperança para os desesperançados. Nós podemos amanhã ter uma provisão para aquele que está faminto, porque na nossa casa tem suficiência tua. Nós podemos levar uma palavra de esperança, confortando corações de pessoas que não têm mais esperança nenhuma. Nós podemos amanhã proclamar a graça salvadora de Cristo Jesus, apontando aquele que reina e que está no trono, governando todas as coisas. Nós podemos, Senhor, literalmente ser o que a tua palavra diz que nós somos: sal e luz, porque a tua glória, ela inunde os nossos corações, e a luz de Cristo ilumina as nossas vidas e alumia o lugar onde nós chegamos. Ó Deus, nos dá uma palavra de sabedoria, como o Senhor decidiu dar a Daniel, sabedoria, discernimento, para amanhã, Senhor, nós intercedermos por alguém, quem sabe. Que nós possamos, Senhor, como igreja, nesse momento, não apenas narrar os feitos do Senhor, mas animar pessoas a buscarem o Deus que governa e que reina, como uma irmã da nossa igreja fez nesses dias, ao ser demitida, e demitida sem nenhum recurso. Mas essa mulher se levantou na autoridade que o Senhor concedeu, e essa mulher confortou o coração do seu patrão, dizendo que Deus ia trazer restauração, e que ela ia esperar o tempo necessário para receber o que lhe é de direito, e que ela estaria disposta a voltar a trabalhar
com aquela pessoa. Nós podemos fazer isso, Senhor. Chegar para aqueles que estão ao nosso lado, dizendo que não tem mais jeito, e nós dizemos que a porta da graça ainda está aberta. E que o poder do Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi um sacrifício completo e perfeito. E que o Senhor veio buscar e salvar todos aqueles que estavam precisando de salvação. Por isso nós, Senhor, te agradecemos por ser tua igreja. Que os nossos vizinhos, quem sabe ainda hoje, quando nós chegarmos em casa, e você que está em casa, alguém bata a sua porta, não pedindo um alimento, mas pedindo uma oração. E que o Senhor te dê a autoridade e te revista de graça, e que o Espírito Santo te dê ousadia para você orar e Deus ser glorificado quando Ele responder a oração do servo fiel. Por isso, Pai, nós somos um povo abençoado, nós somos mais que vencedores, porque essas realidades, elas não nos tiram do propósito. Nós sabemos que ainda que a tempestade esteja grande, o vento soprando o contrário, como foi pregado nessa casa tantas vezes, aquele que tem autoridade, chega e diz: aquieta-te mar, e acalma-te vento, e se faz bonança. Eu tenho certeza, Senhor, que muito em breve, nós como teu povo estaremos experimentando essa bonança tua, essa quietude no coração. Não que os problemas vão deixar de existir, talvez estejamos experimentando problemas muito mais desafiadores, mas a tua palavra nos ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é nessa palavra que eu quero descansar, Senhor, o meu coração, e que os meus irmãos também experimentem essa tranquilidade do Deus que tem controle no fogo, do Deus que fecha a boca do leão. É o Deus que chega e quando Ele diz basta, toda a terra silencia e Deus manifesta o seu poder. Por isso, Senhor, queremos terminar esse momento de adoração com meus irmãos aqui, Senhor, louvando o teu nome, cantando mais uma vez, que a tua igreja te adora. Daniel viu Deus com ele na cova, porque antes da cova, Deus estava com Daniel todo o tempo. Por isso, Senhor, que o Senhor esteja conosco todos os dias, e em toda situação, o teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos. Nós que estamos aqui, vamos ficar em pé, se a gente puder, né? E vamos cantar mais uma vez esse cântico. Hoje estamos gravando quase que sem interrupção, né? E faz parte também, né? Quero agradecer aos irmãos que estão se esforçando para fazer uma gravação com essa qualidade. Temos um equipamento bem limitado, né? Mas o Senhor tem sido bom para conosco, né? Quero dizer para os irmãos que esses cultos estão chegando em lugares que a gente nem faz ideia. Esses cultos que nós estamos realizando aqui está chegando em São Paulo. O programa que nós estamos realizando na rádio está chegando aí nas cidades próximas aí. Pessoas estão dizendo: olha, nós acompanhamos, nós somos edificados. Quem sabe, irmãos, muito em breve nós vamos estar passando talvez um pouquinho aqui no Data Show desse momento, a igreja cheia. Quem sabe nesse dia, né, eu vou apenas propor: irmãos, traga a sua máscara, só como recordação, para a gente lembrar do que passou, e Deus continua nos conduzindo. Vamos louvar o seu nome. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer
a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus continue abençoando todo o seu povo, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor nos conduza em paz e que tenhamos uma semana próspera na sua